Salve, salve! Salve, meu amigo Marlos, tudo bem? Tudo bem, Titão? Me ouve bem? Ouço muito, muito bem. Que bom! Enquanto a gente vai recebendo aqui os nossos convidados, nossos amigos, eu quero, primeiramente, de público, dizer a vocês que o Eduardo Titão Mota é um grande amigo, advogado, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E antes dele se apresentar, ele que integra o escritório do Gustavo Alberini Pereira, e antes dele se apresentar, eu quero dizer a vocês que o nosso tema é a inteligência e a informação nos maxi-processos, e que esse nosso atraso de hoje, as nossas lives, que são todas as quartas, 17 horas, religiosamente, hoje nós estamos começando 18h30, porque justamente nós estávamos numa audiência de um maxi-processo, uma audiência que começou na segunda-feira, na parte da manhã, se estendeu pela parte da tarde, noite, continuou na terça, continuou na quarta e ainda segue a audiência ainda amanhã e sexta-feira. É um processo com 38 réus, uma centena de testemunhas, mais de 20 de acusação, mais de 80 testemunhas de defesa, e esses são os maxi-processos que, infelizmente, neste caso, atrasaram um pouco a nossa live. Mas já resolvida a audiência de hoje, e nada melhor do que esse tema que a gente já fica dentro do grande problema do maxi-processo, receber o Eduardo Titão Mota para tratar da questão da inteligência e da informação nos maxi-processos criminais. Então, uma alegria receber todos vocês. Gustavo Alberini, especialmente, já está nos dando um oi aqui. Dizer para vocês que a live fica gravada no IGTV aqui do Instagram, fica gravada também no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Passa lá, faz a sua inscrição no canal, dá um joinha, assiste, manda para os amigos, e o tema é relevantíssimo. Titão, se apresente primeiro, vale a pena você dizer quem é você, o que você anda fazendo, tem uma mudança na tua vida aí nos últimos tempos, e isso é bem legal para o pessoal ficar sintonizado conosco. Que legal, meu amigo Marlos, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar participando de uma live de tantas outras que eu já assisti contigo, a Jéssica Buiar semana passada, semana retrasada, do próprio Gustavo Alberini, hoje meu sócio aqui no escritório, que eu assisti. Então, é muito legal estar aqui participando de algo que eu estava do outro lado até pouco tempo, vendo como um espectador, como alguém que estava curtindo isso, participando, mandando mensagens. É muito legal estar aqui. Que bom. E quando a gente E fala de inteligência... isso, você diz o que você anda fazendo, Titão. Boa. Isso. E assim, hoje eu trabalho aqui com o Gustavo Alberini. O Gustavo é um grande amigo, um bom advogado aqui de Curitiba, e que me chamou para integrar o grupo dele aqui no escritório, me chamou para integrar esse time aqui, também pela minha experiência anterior. Então, hoje estou trabalhando no escritório da advocacia, mas eu tenho uma história de 15 anos na Polícia Militar. E aí a polícia passando aqui, Tudo alguns isso está recorrinhos. combinado hoje. Maxi processo nas audiências, as sirenes passando aí na rua 15 de novembro. E eu sou o capitão da Polícia Militar, hoje da reserva não remunerada, então eu pedi o meu licenciamento da Polícia Militar. E na Polícia Militar eu atuei muito tempo na corregedoria da Força, na investigação e no assessoramento de decisões do comando. E é muito do que a gente vai falar hoje, de inteligência como uma forma de promover assessoramento para que a melhor decisão seja tomada. Então, isso nas instituições militares é algo que é muito forte, é algo que faz parte do que a gente chama de Estado Maior das instituições. Então, uma das coisas mais importantes das instituições militares e que hoje vem sendo trazido tanto para o ambiente corporativo, para o ambiente industrial, mas também agora a gente tem que trazer para a advocacia, porque é algo muito importante, é algo muito grande que está acontecendo agora e precisa ser discutido, a gente precisa fornecer armas, fornecer
ferramentas para que o advogado possa fazer participar dos seus processos da melhor forma possível. Ou seja, a gente tem um conceito de inteligência que já era utilizado no mundo corporativo, um conceito de inteligência que é utilizado na polícia e na polícia militar. Com a tua larga experiência, você pode nos contar um pouco dessa utilização, e agora a gente quer trazer essa inteligência também para a advocacia, e especialmente nesses maxi-processos. É isso que você está propondo, Titão? É isso mesmo, Marlos. Então é o seguinte, primeiro a gente precisa definir inteligência. O que é inteligência? Inteligência é uso de informação, é algo que pode parecer muito simples para muita gente, mas é obtenção, produção de conhecimento e também a proteção desse conhecimento, que ele é utilizado para subsidiar uma decisão. Então, se a gente usava isso muito nas instituições militares, nas instituições públicas, então a gente tem agências públicas em todos os governos, não só militares, mas também civis, que trazem esse aspecto de proteção, de elaboração de informação juntada para subsidiar uma decisão, seja uma decisão política, seja uma decisão militar. Todas as decisões governamentais são subsidiadas por essas ações, por essas agências de inteligência que produzem inteligência. Então, quando a gente vê filme, a gente vê lá a CIA, a gente vê aqui no Brasil a ABIN, todas essas agências, elas produzem conhecimento, produzem informação, e nada melhor para se produzir decisões boas do que estar bem orientado, estar bem informado. Além da inteligência, então, que é a produção do conhecimento, a gente também tem a proteção desse conhecimento, que a gente vai chamar aqui de contra-inteligência, que também é algo muito importante no meio industrial, no meio público. Então, nas ações tanto militares quanto diplomáticas, mas aqui a gente também vai falar na advocacia. Legal. Deixa eu te interromper aqui um minuto, Titão. Eu quero dar as boas-vindas para o Lucas Otsuka, mas também para o Jovassi Peter Filho. O Jovassi, que é um grande incentivador das lives. Jovassi, que chegou agora, hoje deve estar estranhando, porque ele sabe do horário religioso das quartas às 17 horas. Hoje nós começamos às 18h30, Jovassi, com o Eduardo Titão Mota, que é de uma inteligência enorme, que está tratando aqui conosco de inteligência e informação nos maxi-processos. E a nossa atraso, fazer o merchan aqui enquanto falo do Gabo Livros e Vinhos, merece. Quem não conhece a Gabo precisa ir lá conhecer. E Jovassi, a gente começou atrasado justamente porque estávamos, eu e Titão, numa audiência gigante de um maxi-processo que começou na segunda-feira e vai se estender durante a semana. Você que está super antenado nos maxi-processos também aí, Jovassi. E o Titão está nos contando a questão da inteligência, a questão da informação, do mundo corporativo, na academia militar, está trazendo para a advocacia e como é que a gente pode dar o tratamento dessa informação na advocacia, Titão? Como é que a gente pode dividir esse tópico no que diz respeito à advocacia? Quais são os conselhos que a gente pode dar para os advogados quando a gente pensa em contra-informação, que nada mais é do que trabalhar corretamente com a informação? Bom, a inteligência, a gente pode pensar na advocacia em vários aspectos. Então, especialmente se a gente entrar em algumas perspectivas. Hoje, alguns autores estão estudando outros processos penais, outras formas de processo penal a partir de outras teorias, que não só aquelas teorias clássicas. Então, eu vou dar um exemplo. O Alexandre Moraes da Rosa, um juiz de Santa Catarina, um grande autor, e ele traz uma perspectiva de processo como um jogo. E nesses jogos processuais, cada ator ele vai tentar utilizar e proteger suas vantagens competitivas para orientar a sua atuação. Então, cada ator desse jogo que passa a ser um processo vai buscar fazer o melhor para si.
E para isso, então, a gente entrar nos maxis processos criminais, que são meio que processos, situações processuais bem adversariais, nas quais não só aquelas ferramentas clássicas da advocacia importam, mas também a estratégia. Então, nos maxi processos criminais, e você sabe muito disso, porque atua em grandes processos, porque é um grande advogado que atuou ativamente no maior maxi processo que a gente já teve até hoje, que é a Lava Jato. A gente sabe que não basta só ter o bom domínio da técnica, não basta só saber peticionar, saber quais são os pressupostos recursais, como construir uma peça capaz de chegar no Tribunal Superior. Mas também é necessário agir com estratégia de defesa. E uma boa estratégia de defesa sai de boas informações. Então, para esse tema de hoje, eu dividi ele em 5 partes, fica bem fácil da gente pensar, e eu queria trazer alguns aspectos aqui que eu acho que vai ser legal para a gente. Muito bom. Então vamos para as 5 partes, não sem antes mencionar para quem está nos acompanhando que o chat está aberto, perguntas rápidas, bate-bola, eu vou passando aqui para o Titão. O Jovassi sugeriu o livro do John Lewis Gades, A Grande Estratégia que Casa com o Debate. A Gabo Livros está me dizendo aqui, Gabo Vinhos e Livros, ou Livros e Vinhos. Gabo Livros e Vinhos, que é uma grande e super legal loja de vinhos aqui em Curitiba, acabou de me dizer no privado que para quem nos mandar a melhor resposta, a melhor definição de maxi processo, vai receber um vinho português ainda essa semana em casa. Então nós vamos escolher depois a melhor definição de maxi processos. Muitos que estão nos ouvindo são contra essa definição, também vale criticar. Enfim, a melhor resposta aí sobre o conceito de maxi processos vai ganhar um vinho português da Gabo Livros e Vinhos, que é o nosso patrocinador da live de hoje. Manda aí lá, sim, Titão. Muito bom. Muito bom. Você conhece a Gabo, Titão? Conheço de perto. Que bom. A Gabo é de uma gatinha, minha esposa, que tá trabalhando lá e tá arrasando, e hoje patrocinando a nossa live, então, muito bom, hein? É isso aí. Ela acabou de me mandar aqui um direct na live dizendo que o vinho português é de alta qualidade para quem der a melhor resposta sobre o maxi processos. Depois amanhã a gente vai ler no YouTube aqui as respostas e vamos escolher uma e entregaremos o vinho. E aí nós estamos nas 5 dicas, nas 5 partes da utilização da informação e da inteligência nos maxi processos. Vai lá, Titão. Então, o primeiro tópico que a gente precisa falar sobre inteligência é falar em tratamento de informações. Então, e eu vou usar até um termo da moda que o pessoal do Bitcoin usa e tal, que é mineração de dados. Então, por que a gente trata de maxi processos? A gente trata de maxi processos porque são processos grandes, com um grande número de atores, com um grande número de advogados, promotores, réus, testemunhas, muitas páginas. Esse processo que a gente estava trabalhando hoje, quando a gente buscou, quando a gente entrou no processo, só o processo base tinha 15 mil páginas, mais 250 mil páginas de interceptações telefônicas, de dados, e trabalhar com essa quantidade de dados, com esse volume de dados, não é algo habitual. Então, é algo que a gente tem que se acostumar, a gente tem que se desenvolver na advocacia criminal para que a gente possa trabalhar com grande volume de dados. Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar é sobre essa mineração. E para trabalhar bem com esse volume grande de dados, a gente precisa fazer tratamento e sistematização de informações. Tabelar processo, escrever, juntar tudo num arquivo, linkar pessoas, é algo que a gente fazia nas investigações dentro da Polícia Militar, quando eu investigava grupos grandes. Então, assim, trazer visualmente para que a gente possa ver quais são as relações entre indivíduos e não deixar os dados pulverizados, porque quanto mais unidos esses dados, quanto mais visualmente palatável for para a gente, melhor. E esse é um esforço que a advocacia ela tem que fazer no momento de uma maneira muito rápida.
Por quê? Porque normalmente esses maxi processos, eles vêm de grandes investigações que são titularizadas pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, e são levadas ao Ministério Público, que os analisa e sistematiza antes de oferecer a denúncia, antes de fazer pedidos de medidas assecuratórias dentro do processo penal. Ou seja, o advogado ele tem acesso ao processo quando alguma coisa já aconteceu. Uma denúncia, um pedido de prisão, um pedido de sequestro de bens. E aí vem um momento que você tem que agir muito rápido e trabalhar muito rápido, enquanto o Ministério Público, enquanto a polícia já estava há 1, 2 anos, há meses trabalhando dentro daquilo. Então, isso é muito importante ser feito por grupos coordenados, de uma maneira muito rápida, para que o advogado de defesa, de scout, o advogado de frente, o que vai para cima, a sua equipe ela já trouxe esse background para que ele possa agir bem no processo. Tomar decisão estratégica para normalmente soltar o cliente ou para liberar os bens, porque via de regra, no exemplo que o Titão está nos dando, nós advogados somos chamados já com o cliente preso ou com o cliente com os bens apreendidos, com um bloqueio e, portanto, com um volume de informações muito grande. Então, esse primeiro ponto, que é a mineração de dados, se eu entendi, nós temos que fazer uma correria, porque o Ministério Público, como órgão acusador, está na nossa frente nesse momento do processo. É isso, Titão? Exatamente. E aí, aquelas forças-tarefas que estão sendo formadas, os GAECos, eles têm um papel de concentrar as informações para o Ministério Público. Então, se a gente pensar, por exemplo, em operações grandes, como a própria Lava Jato, uma força-tarefa do Ministério Público foi constituída e, a partir daí, começou-se a desenrolar-se a operação em fases. Então, muitas vezes, o que chegava a acontecer? O advogado ele chegava para defender o cliente numa fase, então estamos lá na 34ª fase, só que a 34ª fase é ligada com a 12ª, com a 11ª fase. E o advogado não teve o contato com os documentos e com o que foi produzido naquela fase. Então, só que o Ministério Público, que está atuando desde a primeira fase, tem essa informação concentrada. Então, é muito importante ir buscando dados e os grandes advogados, os grandes escritórios que normalmente atuam nessas causas, eu diria que até fazer um esforço prévio, um esforço anterior para, olha, está se desenrolando uma operação grande ali. Já vamos começando a estudar esse processo, porque daqui a pouco a gente vai ser consultado, daqui a pouco vai vir um cliente, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. A defesa não está tão à margem de tudo isso. Outra ferramenta aí que é usada pelo Ministério Público, que a gente teve nesse processo que a gente está atuando agora, são as decretações de sigilo. Isso é muito prejudicial para a defesa. Então, ao mesmo tempo que o Ministério Público e o juízo eles têm acesso a todos os autos de maneira indiscriminada, a defesa tem que ficar fazendo pedidos pontuais. Então, eu quero acesso a esses autos, eu quero acesso aqui, eu quero acesso lá, porque são declarações de sigilo que aí, quando você constitui um cliente, às vezes você não sabe quais são os pontos de interceptações telefônicas, de quebra de sigilo telefônico, telemático, de bancários. Você tem que ir minerando informações, caçando mesmo, cavucando, para chegar, para conseguir esses dados, sistematizá-los e aí sim promover uma defesa de qualidade. E aí a gente tem que acrescentar um problema muito prático, que muitas comarcas ou muitas varas não estão habituadas com esses processos volumosos, com esses processos grandes. Então, quando você pega uma comarca de interior, sem vara especializada, ou mesmo de capital, com um processo que ainda não é eletrônico, nós temos muita dificuldade, como o Titão colocou, de disponibilização das informações no processo. Quem está acostumado aí com o EPROC, com o PROJUDE e com outros sistemas que são mais utilizados nos tribunais, mais ou menos já aprende como é que a coisa funciona. Mas as varas têm uma dificuldade de se adaptar
a um maxi processo, um processo com 40 réus, com 50 réus, com 200 mil páginas, e aí as definições se dão com alguma dificuldade se as pessoas devem pedir, por exemplo, a liberdade em apenso no mesmo processo, e cada sistema funciona de um jeito. Então, o que nós percebemos na atuação pelo Brasil afora é que aquelas varas que estão acostumadas com esses processos grandes já têm uma sistemática e, inclusive, o advogado chega antes nessa informação. Mas naquelas varas, e cada vez mais essas grandes operações vão para todas as comarcas do Brasil, nessas outras varas acaba tendo uma dificuldade para a coisa começar a andar e a defesa começar a ter acesso a todos esses dados que o Titão está sugerindo, e eu concordo com ele, de garimpar os dados, de minerar os dados, de estudar o processo para justamente definir uma estratégia. Eu estou de acordo com você aí, Titão. Tem outra sugestão? Siga lá. Porque, ainda só para finalizar esse ponto, na polícia eu costumava falar que a desorganização e o grande volume, eles são parceiros da corrupção. E aqui hoje na advocacia eu vou falar que quando você tem um processo com muitos dados, com muita coisa, pode parecer que tem alguma coisa escondida ali, sabe? Então, às vezes o policial, o juiz, o promotor, tem um documento lá no meio do processo que ele sabe que pode prejudicar uma tese, alguma coisa. O que se pode fazer? Soterrar aquele documento embaixo de um monte de outros documentos de menor importância, e daí dar esse trabalho para a defesa e cavocar e minerar os dados para conseguir ali pensar uma prova, pensar uma tese que possa se promover uma defesa muito boa. Verdade. E aí me lembra até as denúncias hoje em dia formuladas com mais de 600 páginas, 700 páginas. Eu e vários que somos do tempo que a denúncia tinha 6 ou 7 páginas, as condutas eram individuais. Eu sempre que leio uma denúncia tão extensa, eu fico pensando, tem alguma coisa errada aqui para eu ter que fazer uma denúncia criminal de 600 laudas, ou de 500, ou de 700. Não, para mim, continua sem fazer sentido, por mais complexo que seja o crime. E acho que uma boa resposta é essa que o Titão está nos dando, de que possivelmente exista algum erro ou alguma nulidade e que a autoridade policial ou o órgão acusador, dependendo da fase, tenha tentado, com essa desorganização, aspas, fazer com que a defesa não enxergue, e aí reforça a dica do Titão de garimpar as informações, na expressão que ele usou, de minerar os dados. Muito bom. E aí nós temos o segundo ponto, né, Titão? O segundo ponto, ele meio que vem linkado com esse. Porque aí, eu vou falar, aí já trazendo meio que a partir de uma estratégia militar, um dos pais da inteligência, um dos pais da estratégia, o Sun Tzu, e ele falava que você tem que se conhecer e conhecer o outro, conhecer quem está do outro lado. E aí eu falo, saber de precedentes e de conhecer o juízo, conhecer a autoridade policial que está fazendo está conduzindo aquela operação, conhecer o Ministério Público é essencial. Por quê? Para saber como que eu vou agir. Então, eu tenho um juiz com perfil linha dura, eu tenho ou do outro lado, eu tenho um juiz muito técnico. Esse juiz, ele é amigo de uma parte, ele é inimigo declarado ou não declarado de outra. A gente tem, às vezes, autoridades que podem chegar a ter algum benefício ou não ter um prejuízo com determinada decisão. Tudo isso, saber tudo isso é importante. E a gente ainda está engatinhando nisso aqui no Brasil, e a gente ainda está precisando trabalhar menor disso. Eu dou um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, onde as universidades, inclusive alguns grandes escritórios de advocacia, eles fazem estudos de decisões judiciais, caso a caso, e pensando num juiz que passa muito tempo numa vara, isso é muito fácil de fazer, para ver como que aquele juiz decide. Como que aquele juiz decide em determinados casos. E aí vai se tabelando aquilo e vai se vendo eficiência de tese e tal. Isso é utilizado, inclusive, para ver se vai ser interessante ou não aderir a um acordo de plea bargaining, aderir a
a um acordo com o Ministério Público e tal, para ver o que é mais interessante. Olha, nesse caso aqui é bom eu ir para o juiz, ou nesse caso aqui eu vou levar uma porrada lá no juiz, então talvez aqui, pelo que eu já estudei do juízo, talvez seja interessante um acordo do Ministério Público, então vou levar 4 anos no juiz, o Ministério Público está me oferecendo 2, talvez seja bom. Isso é algo que a gente tem que começar a trabalhar, começar a ver. E aí tem alguns casos emblemáticos e interessantes, que eu lembro de um caso, inclusive, que uma universidade nos Estados Unidos fez um estudo para ver os horários que os juízes prolatavam decisões e viram que o juiz ele fica mais durão perto do horário do almoço. Então, assim, 11 horas da manhã é um horário horrível para você ter uma decisão do juiz, porque ele está bravo, ele está ruim porque ele está com fome. Então, e as decisões, e a tendência de decisões, ela era mais leve, mais pró-réu, nos casos que eram dadas à tarde, logo depois do almoço, porque aí você está mais tranquilo, que você já almoçou, já tomou teu cafezinho, você está mais sossegado. Isso é algo que a gente tem que começar a fazer aqui. É uma proposta, mas a gente segue em frente para conseguir as melhores armas para esse jogo, né? E a Érica, ela coloca um ponto super interessante que vale para a tua colocação anterior e vale para essa também, que a inteligência artificial vai nos ajudar muito na coleta e na sistematização desses dados, né? E a Érica até menciona os posicionamentos, que é o segundo ponto. Vejam a importância de quando nós manejamos determinados recursos em segundo grau ou nas instâncias superiores, STJ e Supremo, nós termos conhecimento de como decide cada ministro, como decide cada desembargador, como decide cada Câmara, cada Câmara Criminal, e tudo isso hoje está disponível. Por conta da pandemia, nós temos hoje as sessões transmitidas pelo YouTube, por exemplo, amanhã, quinta-feira, aqui no Paraná, nós teremos as sessões de todas as câmaras criminais do Tribunal de Justiça, que são transmitidas e os advogados assistem, como assistiam presencialmente, mas agora de qualquer lugar, acompanham os julgamentos e nós temos vários grupos onde discutimos esses posicionamentos. E tudo isso é muito importante no momento de você traçar a estratégia, conhecer o precedente da Câmara, conhecer o precedente do desembargador, conhecer o precedente do ministro, para onde o teu processo, o teu recurso está indo. E a Érica lembrou bem que nessa pesquisa dos precedentes, bem como na garimpagem das informações que o Titão nos trouxe, a inteligência artificial vai nos ajudar muito. Você tem alguma experiência nesse tópico, Titão, da inteligência artificial, esses sistemas que estão rodando sobre esse tema? Tem alguma coisa que você possa nos contar? Olha, o que a gente chama de Big Data, né, que são esses grandes volumes de dados que os tribunais produzem. Hoje, pelo Brasil inteiro, a gente tem decisões de várias varas em vários tribunais do país, STF, STJ. É bom a gente ter extração de dados. A minha experiência na extração de dados é pelo outro lado, não é pelo lado policial, é pelo lado acadêmico. Então, inclusive agora, no doutorado, eu estou fazendo análise de decisões da STF sobre um tema. E aí, quando eu fui inquirido lá na banca, a banca me perguntou, tá, Eduardo, mas como que você vai buscar essas decisões? Como que você vai... quais decisões você vai escolher? Porque é um volume muito grande de dados. E aí eu falei, olha, eu tenho experiência nisso, e eu vou fazer uma busca a partir de um algoritmo de palavras, e aí eu vou analisar melhor essas decisões a partir do retorno desse algoritmo, e aí a minha ideia é analisar todas as decisões da STF que tratam sobre o tema. Os professores ficaram muito felizes, eu fui aprovado no doutorado, e aí é algo que a gente tem que trazer também para a advocacia. Então a academia também tem que alimentar a advocacia. Com algoritmos, com análise de dados, com inteligência, com sistemas de informação. Então, por exemplo, a gente tem hoje o IBM Watson, que é um software importantíssimo, enorme da IBM, que faz essa análise de Big Data para, inclusive, prever decisões. Então, basta a gente alimentar, basta a gente trabalhar direitinho com os fatores que a gente quer, que a gente tem uma previsibilidade até que muito boa. Viu? É verdade, isso é muito interessante. Obrigado pelo teu apoio aí,
Érica e Titão, pela tua complementação nessa questão aí da inteligência artificial. Nós estamos conversando com o Eduardo Titão Mota sobre inteligência e informação nos maxi processos, ele que integra o escritório do Gustavo Alberini Pereira, que está conosco aqui na live também, ele que é doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, e ele que conseguiu o patrocínio da nossa live de hoje, Gabo Livros e Vinhos. Para quem der a melhor resposta sobre maxi processos, vai receber presente da Gabo Livros e Vinhos, o nosso vinho português, uma surpresa para quem disser aí a sua melhor resposta. Fica depois disponível a nossa live no Instagram, no IGTV aqui do Instagram, e também no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Vai lá, se inscreve no canal e compartilha os nossos temas, que hoje está sensacional aqui com o Titão. E aí, Titão, feita essa coleta de informações, vistos os precedentes, como é que a gente descobre qual que é a hora certa de entrar em campo? Olha, aí está um ponto legal, sabe? Então, o uso de informações, o trabalho com inteligência, ele vai decidir, ele vai mostrar para a gente, então, o que está acontecendo, como a gente pode agir, quem deve agir e quando deve agir. Então, o quem deve agir é outro ponto importante, que é para a gente selecionar advogados, parceiros, quem vai impetrar um habeas corpus, quem vai para o tribunal, quem tem um acesso bom, quem fala bem, mas também para saber quando a gente vai agir. E você, melhor que eu, já viu, inclusive, teses boas, muito boas, desperdiçadas, porque elas foram entregues muito rápido, com muita antecipação ao acusador, até à polícia, ao julgador. E aí, um dos aspectos importantes, assim, normalmente esses maxi processos, eles são processos midiáticos, inclusive. E aí, um dos pontos que eu falo sobre o quando agir, né, a seleção do momento do agir, que seria o nosso quarto ponto, depois do quem age, a seleção do momento de agir pensando num maxi processo, que também é um processo midiático, esperar um momento bom para agir também é importante. Isso porque um juiz, um promotor, um delegado, ele não vai dar uma decisão impopular para a mídia, por exemplo, num caso que está pipocando toda hora nas redes, está pipocando toda hora na TV, porque aí ele sabe que ele vai ter o seu nome exposto. Olha, e hoje a gente tem muito disso, sabe? Não é assim, o juiz da tal vara deu tal decisão. É o juiz Joãozinho da Silva, da vara tal, só falta falar o RG do cara. Deu essa decisão soltando o corrupto, por exemplo. Só que era uma decisão técnica, uma decisão precisa, uma decisão bem feita. E às vezes ela deixa de ser tomada porque o próprio juiz ele não quer se expor. Claro, o exercício da magistratura tem uma série de defesas em relação ao cargo. Então, o juiz ele sabe que ele não vai ser demitido, que ele não vai ser transferido, que ele não vai sofrer prejuízos institucionais em relação à sua atuação. Mas a gente não tem essa mesma certeza em relação aos prejuízos pessoais. Então, lá, o filho do juiz que estuda na escola, todo mundo sabe que é filho do juiz. O juiz que vai num restaurante e teve a sua imagem exposta na TV minutos antes, horas antes. Ninguém quer ser hostilizado. Ninguém quer ter o seu nome exposto negativamente. Isso é de se entender. Isso é humano. Então, aí até uma coisa legal para a gente falar para o advogado, para a gente falar até para o cliente, né? Olha, às vezes é preciso dar um tempo para as coisas esfriarem, porque isso pode ser bom até para o juiz. Um pedido de prazo, um pedido lateral, ele pode ser bom até para o juiz para tirar a pressão daquela autoridade. E aí, quando se tirar a pressão daquela autoridade, o caso sai da mídia, o nome dele não vai ser exposto, ele pode decidir com técnica, com autonomia, no momento oportuno. Só que isso é difícil de se entender. Isso é difícil de fazer, porque a gente quer ir para a briga, né? A gente quer ir para cima. Só que, às vezes, o bom lutador é aquele lutador que ele fica estudando o seu oponente e ele olha e ele vê o melhor momento de ir para cima, né? Tipo um Rocky Balboa. Eu diria que esse momento é muito importante, esse momento de definir
qual a hora adequada de ingressar com os recursos cabíveis ou de tomar uma medida na própria imprensa. Isso que o Titão está colocando é super importante. Eu estou com o pessoal aqui elogiando a Gabo, a Paula, a Bico, elogiando o Alberini, dizendo que vai escrever um artigo científico para ganhar esse presente da Gabo. Vai ser ótimo. Aí ganha uma caixa. Se escrever um artigo científico, ganha uma caixa de vinho, não é isso, Gabo? A Gabo está dizendo aqui para o pessoal caprichar na resposta. E eu quero aproveitar um gancho com o Alberini, grande Alberini, amigo nosso e que foi o mentor intelectual da live de hoje. Ele colocou um ponto aqui super relevante, ainda trazendo o ponto que a Érica trouxe, que é uma ressalva aqui legal. Os tribunais, o Gustavo nos conta, estão utilizando também esses mecanismos de inteligência artificial, inclusive com algoritmos. E a análise dos recursos especiais extraordinários passam por uma análise desses robôs, por assim dizer, ou desses algoritmos, para verificar, por exemplo, se nós não estamos litigando contra uma súmula, contra a matéria já em recurso repetitivo, enfim, em todas aquelas hipóteses que dificultam o subimento do recurso especial e do recurso extraordinário, segmento do recurso especial e extraordinário. Então, essa lembrança do Gustavo é boa, porque se nós não... Tem muitos escritórios já, inclusive, criando os seus próprios robôs. A Fernanda Andreasa, que entrou aqui na live agora, que é minha querida sócia, poderia até participar conosco de uma live tratando desses escritórios que estão implementando seus robôs, justamente para superar essa utilização dos robôs também pelo Poder Judiciário. Então, nós precisamos estar cada vez mais à frente, com situações personalizadas para cada escritório, para cada caso, e é isso que está sendo o nosso bate-papo de hoje, com a informação e a inteligência nos maxi processos, com o Eduardo Titão Mota. É uma alegria, Titão. E a gente tem ainda mais um ponto que você disse que eram 5 pontos, nós fomos em 4. Isso. Só um ponto legal sobre esses robôs. É uma coisa importante a gente começar a utilizar palavras-chave, palavras-código para facilitar buscas, até porque isso é importante para a gente quando a gente vai fazer pesquisa, seja pesquisa acadêmica, seja pesquisa em bases de dados de tribunais, cada vez mais o uso de palavras-chave é importante para que a gente possa buscar peças e direcionar peças, né? E para que a gente possa buscar decisões que nos sejam favoráveis ou que suportem uma tese. Então, assim, saber o bom uso de busca de palavra-chave, especial dos principais buscadores, e aí os mecanismos eles não se alternam muito, utilizar os sinais identificadores, aspas, tio, esses sinais de proximidade eles são muito importantes para quando a gente vai fazer uma busca, mas também para quando a gente vai subir um recurso e fazer com que ele suba. O quinto ponto, então, como o Marlos falou, é saber conhecer sobre acordos de colaboração e delações. Então, a gente está num processo cada vez mais adversarial, mas a gente também está num processo cada vez mais colaborativo, ou que a minha amiga Luísa da Rosa ela vai falar de justiça penal negociada. Então, a gente falar em justiça penal negociada, a gente está colocando mais um fator para ser levado em conta, e o advogado ele tem que ficar atento a esses movimentos, aos movimentos de justiça penal negociada. Então, vamos lá, você tem que ficar de olho para saber as informações, para saber quais são as decisões daquele juízo, como você deve agir, quando você deve agir, mas também olhar em volta e ver o que os outros estão fazendo. Então, às vezes, você está indo numa tese, ou você está indo por um caminho, só que o réu do lado ali está buscando uma delação, está buscando um acordo. Como que eu vou saber isso? Olha, eu vou conhecer especialidades de advogados. Então, num alto nível de advocacia, como é a advocacia do Marlos,
a gente sabe especialidades. Então, a gente sabe que, olha, esse cliente aqui está com o Marlos, então ele vai ter uma advocacia combativa, uma advocacia técnica, uma advocacia inteligente. Olha, o outro cliente ele está com um advogado mais briguento, o outro cliente está com um advogado que é especialista em fazer delações, ele não é tão briguento, mas ele é um bom negociador. Então, ficar de olho com as informações que você tem, ficar de olho na outra parte, mas ficar de olho aqui do lado também, para ver se o teu vizinho aqui, se o teu corréu não está fazendo um acordo de delação que pode botar em risco, inclusive, toda a tua estratégia de defesa. Então, assim, ficar de olho na estratégia para até mudar o caminho que você vai traçar, que você vai tomar, é muito importante. E fica inclusive uma dica que a colaboração e os outros instrumentos de justiça penal negocial, acordo de não persecução, transação, suspensão condicional do processo e tantos outros instrumentos, eles derrubam, literalmente derrubam toda a estratégia processual tradicional na prática de um processo. Então, tudo isso que o Titão nos trouxe hoje, muito bem posto e muito importante, a Eliana Faustino aqui está dizendo justamente que foi ressaltada a questão da pesquisa, o Murilo Jorge, que esteve conosco numa live, está dando os parabéns pelo conteúdo. Tudo isso acaba invertendo completamente a lógica se um dos corréus for para a colaboração e para um acordo de não persecução, que acaba passando lá dentro por uma confissão, que, a meu ver, é inconstitucional, e aí é tema para outras lives. E o escritório do Titão, que é aí coordenado pelo Gustavo Alberini Pereira, tem experiência nessas questões negociais e sabe que isso tudo subverte completamente a estratégia que a gente pode ter montado no começo. Eu agradeço demais, Titão, a tua presença. Quero dizer para todo mundo que está nos acompanhando que a gente começou fora de horário hoje porque estávamos eu, Titão, Gustavo, Alberini, numa mega operação, num maxi processo que começou uma audiência na segunda de manhã, vai até sexta, então a gente atrasou um pouquinho o horário, mas fizemos questão de manter a live com o compromisso de toda quarta com vocês, e hoje foi um papo dinâmico, rápido, super bacana, e que eu vou voltar nesse tema com o Titão, falando de inteligência e informação nos maxi processos. Valeu, Titão, super obrigado. Valeu, Marlos. Tem assunto para tocar adiante e com certeza esse encontro foi o primeiro e logo a gente vai estar junto novamente, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. É muito bom estar do lado de um professor, de um gigante como você, que há pouco tempo eu ouvia falar, eu lia, eu estudava, e hoje está aqui dividindo essa pequena tela com você, para mim é uma honra, faz o coraçãozinho bater mais forte e Imagina. faz eu imaginar que o caminho que eu estou tocando é o caminho certo, é o caminho da virtude, porque eu olho do lado e tem grandes caras como você do lado. Muito obrigado, Marcos. Tamo junto, muito obrigado. E fica um forte abraço para o nosso patrocinador de hoje, Gabo Livros e Vinhos, que quem deu a melhor resposta receberá um vinho português em casa na próxima semana. E para quem acompanhou, a Gabo é também um empreendimento Eduardo Titão Mota e família. Então fica a dica aí. Grande abraço para todo mundo, saúde, se cuidem e vamos com tudo. Quarta, 17 horas, estamos de volta. Valeu, time. Gente, tchau, tchau. Obrigado, Marlão. Um abração. Valeu.